PDV. Por dentro do varejo. Olá, eu sou Gustavo Carré e esse é o PDV. Chegamos ao episódio 150 do Por Dentro do Varejo. E a gente aproveitou para caprichar ainda mais. Nesse programa, nós vamos antecipar os temas que vão dominar o congresso da APA Show 2026, que começa agora, dia 18 de maio. É a 40ª edição do maior festival de supermercados do mundo e acontece todos os anos aqui em São Paulo. E para essa missão, eu recebo dois dos maiores especialistas do país que estão nos bastidores dessa construção. Com a gente, o Arthur Mota, consultor e professor de inteligência de futuros em varejo e consumo, e Maurício Morgado, consultor e professor especializado em varejo e serviços, ambos do núcleo de varejo da FGV. Nessa conversa, eles detalham as trilhas de conhecimento do evento. E olha, só tem assunto quente. Gestão de talentos, o real impacto da IA no varejo e o perfil do novo líder. Para completar tudo isso, vamos falar da paixão que move o varejo. Este é o nosso esquenta para a APA Show 2026. Bora para a conversa, tem muita coisa boa para a gente ouvir. Arthur e Maurício, é um prazer estar com vocês aqui. Agradeço muito a presença de vocês. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite, viu? Vamos falar um pouco de tendências, de APAs, vamos ver tudo que tem no varejo aí para a gente discutir. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigadão, Gustavo, é um prazer enorme também estar aqui com vocês. Vamos falar muito e vamos trazer uns spoilers do que vai acontecer na APA Show, hein? Bom, eu queria começar justamente pelo conceito que norteia o congresso desse ano. Quando a APAS escolhe o tema Update-se, ela não está falando apenas sobre acompanhar as novas tecnologias ou tendências, mas eu entendo que é sobre a mudança mais profunda na forma como o varejo precisa pensar o negócio daqui para frente. E quando olhamos para a mensagem do Congresso, coração supermercadista, paixão que transforma o varejo, existe também um componente mais humano nessa transformação. Na visão de vocês, o que esse Update-se representa hoje para quem está na frente das decisões de empresas do varejo? Eu vou começar com o Maurício. Legal, obrigado. Eu acho que assim, a APA está trabalhando nesse conceito de updates como uma espécie de uma ponta de lança, digamos, né? Então está sendo sempre updates e mais alguma coisa. Então a ideia de fazer o varejista ir atrás de informação, de se atualizar, como o próprio nome diz, é algo bastante forte aí nos princípios da APAS como um todo, e a gente da FGV que faz a curadoria, né? É claro que acaba endossando tudo isso. Uma coisa legal desse ano, com relação a essa parte mais humana, com essa ideia do coração supermercadista, é que dessa vez nós fizemos uma pesquisa para identificar que tamanho tem esse coração do supermercadista. Vamos apresentar lá na APAS, não dá para abrir nada ainda. Eu e o Arthur fizemos a pesquisa, mas a gente vai apresentar o quanto eles estão apaixonados pelo negócio deles mesmo. Pesquisa essa, Gustavo, só para complementar, que vai ser apresentada em primeira mão às 8h30 da manhã, logo que o Congresso abre. Então, assim, fica já o convite para todos vocês estejam lá pontuais. A gente dividiu a pesquisa em 3 blocos, né? Então, cada dia vai ter um pedacinho muito em linha com o tema do dia do Congresso, tá? Bacana. O que vocês podem adiantar dessa pesquisa? Dá mais umas pílulazinhas aí. Nada. A gente não pode andar. Vou dizer muito sincero. Eu vou ajudar o Gustavo, olha só, são autolíderes do setor supermercadista, okay, né? Então a gente tem uma base com mais de 120 pesquisas do setor supermercadista falando sobre inovação, falando sobre atualização e falando sobre coração. É isso que a gente pode antecipar por enquanto, Gustavo, mas lá dia 19 a gente apresenta. Tá bom, eu já sei para quem que eu vou direcionar as perguntas capciosas, né? O Maurício está... Estou guardando a informação. Mas eu queria trazer um ponto aqui que você citou, Gustavo, e não queria deixar ele passar sem ressaltar. O tema coração supermercadista, né? Paixão supermercadista, né? Falando de transformação, paixão que transforma o varejo. Eu queria pegar aqui um ponto, porque nós estamos falando realmente, né? O varejo tem história. O supermercado tem história.
Quem de nós não teve uma passagem icônica por um supermercado, né? Quem não teve um momento que foi ao supermercado comprar uma ceia para uma festa de final de ano, ou num dia chuvoso que você vai ao supermercado comprar um bolinho de chuva para sua avó? Eu sou dessa época, né, do bolinho de chuva que você fazia. Então, o que a gente tenta trazer com essa temática, né, dessa paixão, é mostrar que o supermercado é um ponto de paixão. Não só para o nosso consumidor que vai lá, que descobre novidades, que entende a transformação. O supermercado está lá quando você está no momento de pandemia, quando você está no momento de crise, quando você precisa. Mas ele também é uma paixão para os nossos gestores. Todo mundo que trabalha, você tem muitos anos, né, de varejo, supermercado, Maurício, eu, o pessoal que está nos ouvindo. Quem de nós não é apaixonado por ir num ponto de venda, ver o movimento de uma loja, a coisa mais agradável do que uma loja cheia? Então, essa é a paixão, né? É viver essa energia, essa intensidade. O varejo é vivo, né? O varejo é dia a dia. Daí vem um pouco essa questão da paixão que a gente trouxe nesse tema. Muito bacana. Arthur, para você que está mais ligado à curadoria do conteúdo do Congresso, quais foram as principais dores ou dúvidas do líder de varejo que precisam estar alinhadas aí com o centro dessa programação? Em outras palavras, a gente vivia um mundo muito diferente há poucos anos atrás, né? Do ano passado ou dos últimos anos, o que mudou? O que norteou vocês aí na hora de criar essas linhas de palestras? Interessante essa pergunta, Gustavo. Primeiro ponto, né? O Congresso ele passa por transformações a cada ano, né? Esse ano especificamente, a grande transformação que a gente fez foi a gente mudou a temática dos auditórios, né? Então a gente tem durante o evento 6 auditórios temáticos que acontecem em paralelo e a gente mudou algumas dessas temáticas, né? A primeira, todos os auditórios eles foram incorporados à questão da paixão. Então, o auditório que está falando especificamente sobre pessoas, né? A gente chama gente que vibra. Antigamente a gente falava, né, de pessoas. Agora a gente deu o nome relacionado a essa paixão. O auditório mais ligado à execução, a gente chama de execução harmônica, é um auditório que fala muito da operação do varejo, da logística. O auditório que fala sobre vendas e marketing, a gente trouxe o ritmo, né? O coração tem ritmo, então vamos falar de ritmo de vendas, né? O inovação vibrante, então, de novo, né, tem a ver o sentimento, a vibração, vem a inovação. O auditório que a gente traz de novidade esse ano é o paixão pelo cliente, muito alinhado ao tema e indo muito direto ao ponto que você traz, né? Quando a gente vê o auditório focado mais em estratégia e liderança, que é o visão que pulsa, né? Então tem a pulsação, a gente começa a falar sobre sucessão, a gente começa a falar sobre governança. Então são dores que a gente sente que cada vez estão mais frequentes, mais presentes nesse setor supermercadista. A gente vai ter um painel riquíssimo sobre sucessão e o Keynote Speakers, né? O painel do dia 20, quarta-feira, já às 8h30 da manhã, é feito por grandes nomes do varejo. Então a gente tem o Erlon, que é o presidente da APAS, moderando esse painel, e junto com o Erlon a gente vai ter o José Kopp, do Kopp Supermercados, o Chalim Savenado, do Savenado, e o Pedro Lourenço, do BH. Então você quer entender de varejo? Junto esses três, tem mais de 100 anos, né, de experiência em varejo. Então ali, top 5, top 10, esses três que você citou, né? Então ali, e o Pedro com uma recém-publicação aí da aquisição do DMA, né? Então vai ter muito assunto legal para tratar. O que me chamou a atenção entre os convidados, os key speakers, foi essa relação de diversidade, né? E eu imagino que é exatamente a ideia que vocês têm de dar pontos de vistas diferentes. Ao mesmo tempo que a gente tem o Bob Phibbs, a gente tem a Angélica, né? Como que foi? Como que é essa ideia de você misturar esses dois nomes, né? Eu imagino que tem uma outra diversidade aí, mas como que é essa conexão? Eu vou começar respondendo desse e vou passar para o Maurício dar continuidade, porque o Maurício tem um histórico de vários outros anos, mas a APAS sempre traz um nome internacional. O Bob Phibbs é conhecido como Dr. Retail, ou Doutor Varejo, né, em bom português, né? É um nome internacional, com grandes cases, sempre ligados a atendimento, gestão de pessoas, experiência do cliente, então ele vai estar falando sobre isso. E a Angélica vem aonde? A Angélica tem a
né, empatia, a paixão, né? Ela tem família, ela frequenta o supermercado e ela conta histórias de como essas famílias fazem parte, como o supermercado faz parte da família dela, né? Ela vai contar essas tradições. Então ela traz o ponto de vista do consumidor especificamente. A gente tem um consultor, que é o Dr. Retail, os supermercadistas, os gestores, como a gente já falou aqui no painel do Erlan, do Pedro, do Coque, do Savenago, e a gente tem a Angélica trazendo o ponto de vista do consumidor. Mas o Maurício tem um pouco mais de tradição nessa curadoria aí, né? Maurício, conta que as nossas idas lá para a NRF, que a gente sempre vai trazendo essas novidades também. Eu acho que a APAS, ela segue também o princípio de quase todas essas feiras, né? Você tem uma parte, digamos, mais hard, né, de consultoria, de tecnologia, uma parte mais pesada, e você sempre traz a própria NRF, que a gente sempre vai, você acaba trazendo uma pessoa que tem uma ligação com o negócio, mas que é mais famosa, mais conhecida, que vai dar um ar mais fresco, digamos, a visão que vai ser apresentada no Congresso. Isso tem acontecido em diversos congressos, né? Tem sempre a ideia de trazer alguém, principalmente por conta de mídias sociais. Muitas dessas pessoas que até um tempo atrás estavam limitadas à mídia de massa, hoje em dia elas têm uma capacidade de colocar pontos de vista, de vender ideias, vender conceitos, e sempre teve alguma coisa assim, não consigo listar agora todos os que vieram, mas toda a edição da APAS, desde o ano passado, tem alguém, um esportista, um artista, alguém famoso, um treinador de futebol, né? Eu acho que faz parte do pacote até para entregar uma outra visão de tudo aquilo que a tecnologia, aquela coisa dura dos negócios acaba passando. Cria um clima gostoso. Eu acho que uma boa resposta é vamos criar um clima gostoso entre a audiência. Ô Maurício, mas falando agora sobre as tendências que a gente tem visto, né, nessas feiras internacionais, enfim, invariavelmente a gente ouviu muito sobre IA, retail media, automação está sempre presente, lógico, hiperpersonalização, talvez tenha sido um dos itens aí dessa última. Qual desse monte de nome, desses hypes aí, qual delas você acha que vai deixar de ser tendência, ou já deixou de ser tendência para se tornar prioridade, assim, na pauta dos varejistas? Algo que, de fato, os executivos, enfim, quem manda no varejo do supermercado botou ali nas prioridades para o varejo daqui para frente? Eu acho que quem teve na NRF, quem vai frequentar a APAS esse ano também não vai poder deixar de considerar inteligência artificial, né? Acho que esse é o top, assim, tá todo mundo pensando nisso, afetou todos os negócios, todas as pessoas, cada hora a gente descobre alguma coisa diferente para fazer, então eu acho que a IA vai propiciar uma série de coisas, inclusive as outras duas coisas que na sequência vem. Você mencionou retail media, os brasileiros estão discutindo muito retail media, né? Eu tenho feito uma série de reuniões para tratar do tema, junto a fabricantes, junto a supermercadistas, praticamente supermercadistas por enquanto, né? Mas é um tema que promete muito, até por conta da possibilidade que a gente tem de utilizar a IA para personalizar as mensagens. Acho que é um primeiro ponto. E a também pode ser usada para cuidar da hiperpersonalização, que por enquanto eu acho que se fala muito e se faz pouco, né? Só parece sexo adolescente. É verdade. Se fala muito, se faz pouco. Mesmo o CRM, vamos dizer, CRM por cluster, não é usado na profundidade, né? Que poderia ser, mas com a IA eu acho que agora a gente vai conseguir criar os clusters corretamente, né? Ler milhares, milhões, bilhões, zilhões de dados. Eu acho que a IA realmente veio para mudar a maneira como todo mundo trabalha. É difícil falar nisso, que a gente ainda está vivendo a transformação, né? Mas talvez tenha um impacto tão profundo no varejo quanto foi a expansão do e-commerce há uma década e meia atrás, né? Porque depois você tem melhorias incrementais, você teve o surgimento e a explosão do marketplace dentro de grandes sites de e-commerce, mas aquele primeiro momento onde que o e-commerce deixou de ser algo exótico e passou a fazer parte da vida das pessoas, né? Eu acho que a gente está vivendo exatamente esse momento, né, de colocar a IA dentro da vida das pessoas. Um exemplo pessoal aqui, eu vou fazer uma viagem, eu planejei a viagem inteira com o ChatGPT. Desde o que eu vou fazer cada dia, onde eu devo fazer as reservas. Então é um negócio que, assim, você vai descobrindo, né, você experimenta,
clica e ele faz, né? E acho que os varejistas podem trabalhar muito na análise de grandes volumes de dados. E a gente esquece que algumas coisas já tem IA embutida há um tempão. Reconhecimento facial, né? Que mudou a maneira como a gente interage com a documentação, com as assinaturas, com a, sei lá, alfândega, eventualmente. É IA, né? Então a gente às vezes nem percebe que já está vivendo esse mundo de IA com força. E você, Arthur, o que você acha? Qual que além da IA, você conseguiria destacar uma outra preocupação? Colocar a minha aqui, eu tenho ouvido muito falar que passa por IA de alguma maneira, que é o apagão de mão de obra. Eu não sei se de alguma forma esse tema vai permear aí as discussões. A gente tem, Gustavo, a estrutura do Congresso, ele está sendo feito justamente para atender a demanda de diversos varejistas, independente da sua dor nesse momento. Então, quando você me traz aí a questão do apagão de mão de obra, a gente tem um auditório inteiro que vai falar sobre atração e retenção de pessoas, né? O primeiro dia do auditório Gente que Vibra, que tem esse direcionamento, o primeiro dia está 100% focado em falar sobre liderança. Então, como é que o líder motiva, como é que o líder engaja, como é que o líder cria cultura? O segundo dia está falando sobre atração, né? Então, como é que a gente faz a atração de primeiro emprego? Como é que a gente trabalha com a diversidade na hora de oferecer oportunidades? E o terceiro dia a gente está falando, então, da retenção, né? Como é que a gente remunera, reconhece, motiva? Isso para pegar, né, o ponto que você trouxe, né, do que já é palpável, do que já está acontecendo, né? Então, ESG, diversidade, preocupação com pessoas, né, a gente já está discutindo muito isso, né, os aspectos do consciente emocional e tal. Tem auditórios que vão ser para aqueles varejistas que já querem pensar um pouco mais à frente, né? Então, a gente tem um auditório que vai falar só sobre inovação e tecnologia, né? Então eu posso já antecipar que uma das discussões que vai ter é só sobre inteligência artificial, e conversando com esse palestrante, ele já me antecipou que um dos recados que ele vai tentar traduzir é que a boa tecnologia é aquela que é visível no resultado e invisível na experiência, né? Então, quer dizer, você não percebe muitas vezes, mas você está interagindo com ela e o resultado decorre disso. Você vai ter dentro desse auditório um grupo, né, um painel, porque assim, é um painel porque a gente não tem 100% das respostas, falando sobre como criar uma área de inovação dentro desse supermercado que vive ali, né, entregando, fazendo a venda diária. Quem tem a barriga no balcão sabe, venda perdida não volta, né? Então, você tem que ter um espaço para discutir isso. Então, a gente vai ter também isso daí. E a gente vê coisas como a hiperpersonalização, que cada vez é mais frequente, né? A gente fala desse termo, uma palavra talvez complexa, mas que só se torna realidade dentro dos CRMs dos supermercados, né? Dentro do programa de fidelização dos supermercados, né? E aí é interessante a transformação do varejo. Quando você fala de personalização, se a gente lembrar lá atrás, né, o supermercado era o cara que conhecia você pelo nome, né, que tinha a cadernetinha ali, e a gente continua falando de conhecer você pelo nome, só que agora com o apoio de tecnologia como um meio, né? Me diz uma coisa, eu queria ouvir tanto o Arthur quanto o Maurício, né? Qual que é, pensando no exercício de presente e futuro, né? Que tipo de liderança que o mercado realmente precisa hoje, que esses supermercadistas realmente precisam? Pensando no passado e considerando esse líder antigo que você descreveu, acho que o que eu vejo hoje de característica fundamental nos líderes é a capacidade de empatia. Essa empatia traz um monte de coisa legal, porque a empatia é fazer com que ele se coloque no lugar do cliente dele, ele consiga imaginar a rotina, a jornada dos clientes dele, os perrengues que isso traz, as dificuldades, as dores desses clientes, e consiga implementar as mudanças que efetivamente fazem diferença. Então, é vestir o chapéu do cliente, esse é um ponto. Mas eu acho que também é fundamental hoje em dia, vocês estão falando de jornada de trabalho, de dificuldade em recrutar mão de obra, eu acho que a outra característica da empatia, a outra pessoa que poderia ser beneficiada com a empatia do líder, seriam os funcionários. Eu acho que tem um monte de coisa aí que a gente precisa entender
entender sobre as necessidades desse novo público, da geração Z, desse pessoal que está chegando agora no varejo. E só com empatia que a gente consegue perceber o que podemos entregar para essas pessoas, para que elas vistam a camisa da empresa, ou que elas até considerem o varejo como opção para trabalho. Porque realmente a jornada é estressante, os finais de semana fazem falta para a família, as pessoas estão valorizando outras coisas, além de propriamente dinheiro e trabalho. Eu acho que o brasileiro médio chegou relativamente no nível de vida superior ao que a gente tinha 15, 20 anos atrás, e isso traz novas demandas, e precisa de um líder que consiga ser democrático o suficiente, entender essas necessidades, entender as minorias. Eu acho que empatia é a palavra que resume esse novo líder. Eu complementaria aqui na minha visão, gosto muito da empatia que o Maurício trouxe, mas eu traria o inconformismo. Né? O líder ele tem que estar atento, ele tem que saber dar a direção, e nesse mundo caótico, né? Nesse mundo VUCA, nesse mundo complexo, ambíguo que a gente está vivendo, né? O líder tem que ter esse inconformismo, ele tem que estar um passo à frente do que já é realidade. Eu costumo falar muito uma frase, Gustavo, para líderes, né? Eu costumo falar muito a frase de que o futuro só começa amanhã no calendário, né? Ele já começou, né? É amanhã só no calendário, porque o futuro já está acontecendo, né? Se você como líder está vivendo ainda o presente, né, você de certa forma já está atrasado. Então o inconformismo de ir na APAS Show, de ouvir o podcast, né, o seu podcast, isso é uma característica muito forte do líder, porque ele está se preparando para o que vem pela frente. Uma reflexão interessante, né, para quem está nos ouvindo, trazendo essa questão do inconformismo. Quer dizer, quantas vezes a gente escuta, né, o nosso mercado falar que vou fazer um benchmarking, né? Benchmarking nada mais é do que olhar o que está dando certo no outro e copiar. É fazer algo que alguém já está fazendo, né? Não é necessariamente você estar olhando para frente e se preparando para os próximos passos. E o varejo é feito de transformações, né? O varejo tem o pagamento com reconhecimento facial, como o Maurício falou. O varejo foi quem trouxe o primeiro dos self-checkouts, né? Quem rapidamente implementou Pix, quem faz programa de fidelidade, um dos primeiros a adotar a inteligência artificial. Então, o líder varejista ele tem que ser inconformado. Não basta você fazer bem o atual, mas você tem que estar olhando para frente e equilibrando. Como eu faço para transformar isso na nossa realidade? E eu queria pegar mais um gancho, tá, Gustavo, nessa sua pergunta, porque eu vou falar do Congresso. A gente vai ter 2 eventos no Congresso, 2 painéis. Dada a complexidade, a gente não tem palestrante, a gente tem painel. Um painel que é falando sobre o líder de supermercados, novo líder de supermercados, que vai ser moderada pela Shirley Castanha, né, nossa vice-presidente aqui da APAS, mas vai ter um representante da CATS, um representante da ASPES, um representante da AGAS. Então a gente vai ter uma abrangência nacional de líderes do varejo supermercadista para discutir qual é esse perfil do novo líder nessa dispersão geográfica do Brasil com culturas diferentes, né? Queria trazer esse elemento também para contribuir com você. Pensando assim, em termos pragmáticos, né? Se tivesse que eleger uma característica, além da empatia que já foi citada, enfim, por exemplo, quando eu estou analisando um currículo, até fazendo uma entrevista, conversando com um profissional, eu me pego muito na questão da curiosidade e da vontade de aprender, né? Mais do que, né, que passa por essa questão do inconformismo aí, né, que é uma maneira diferente, né? Quais outras características, Arthur e Maurício, você adicionaria aí? Uma específica que você acha que vai estar em evidência nos próximos anos? Eu agora vou dizer primeiro, né? O Maurício falou antes primeiro, agora eu vou falar primeiro, para ele não dizer que eu estou roubando as ideias dele, agora eu vou fazer primeiro. Eu acho que uma grande característica é você preparar seus sucessores, preparar a sua equipe, saber trabalhar a equipe, trabalhar sucessor. Cara, a mentalidade antiga, né, Gustavo, era assim, eu sou o líder, aliás, vou mudar. A mentalidade antiga é, eu sou o chefe, eu que mando aqui, né? E hoje em dia a gente sabe que a quantidade de informações e competências que a gente tem que ter, na verdade é impossível você dominar tudo, você tem que ser um grande maestro. E é o líder
que, através dessa capacitação dos seus sucessores, formação dos seus sucessores, né, conseguindo criar uma visão, uma cultura que integre as pessoas em prol numa direção de um propósito, esse, para mim, é o líder que vai poder crescer, né? Porque ele, de certa forma, vai poder ceder aquele espaço para outro e continuar na carreira. E quando ele cede o espaço para alguém que ele treinou, as premissas, né, permanecem. Então, ele vai continuar crescendo e tendo sucesso. Então, para mim, preparar sucessor. E vocês falaram eu falei de empatia, o Arthur tinha falado de inconformismo, né? Gustavo, você falou de curiosidade, agora o Arthur falou de preparar o sucessor. Eu acho que tem uma coisa que não é nova. Ele pode ter tudo isso, mas ele precisa falar com a equipe, conversar com a equipe, convencer a equipe a fazer as coisas, né? Bem ou mal. Comunicação seria a minha palavra nesse pacote. Uma capacidade de comunicar, de contar as histórias, né? De fazer aquele grupo entender por que diabos estamos indo nessa direção, né? Por que a gente está fazendo isso, né? Eu acho que, poxa, esse líder ficou bom, né? Pegando as nossas palavras, esse cara vai dominar o mundo. Eu queria agradecer mais uma vez e deixar o espaço aqui aberto para vocês nos dizerem o que vem pela frente, cada um tá fazendo, o que cada um está planejando. Maurício, por favor. Eu estou planejando estudar, estou estudando, na realidade, retail media. Acho que é uma coisa que é muito promissora no varejo, né? Então, a gente vai conduzir uma pesquisa lá na FGV sobre retail media e um dos grandes objetivos, é separar o que é retail media e o que é trade tradicional, qual que é o efeito de cada um. Acho que é a grande pergunta que a gente está indo atrás. Hoje, essa é a minha, você perguntou rapidamente assim, não estava aqui no roteiro? Sim. Não está totalmente fora do roteiro. Mas é isso, retail media é a minha paixão agora. Obrigado, Maurício, porque assim deu tempo de eu pensar, e aí eu respondo para você o seguinte, eu estou estudando futuros. Né? O foco do meu debate é futuros. Nos últimos 2 anos eu tive estudando o futuro do supermercado, inclusive lá na APA Show, no dia 20, às 8h30, eu vou apresentar o resultado dessa pesquisa, né? O tema da palestra é Supermercados em 2050, né? E o novo padrão de consumo. Tivemos vários especialistas que são palestrantes do APA Show, conversei com vários supermercadistas e vou apresentar. Então, meu tema hoje é discutir futuros, né? Futuro do varejo e futuro do consumo. Meus amigos, estamos chegando então ao final, vocês viram que passou rápido, né? E aqui, como vocês estão participando da primeira vez, vocês ainda não responderam a pergunta clássica do PDV, e a gente não pode deixar de fazer vocês, né? 2 estudiosos do varejo, gente que respira varejo todos os dias. Eu vou começar pelo mais jovem. O que o varejo ensinou ao Maurício Morgado? Essa é fácil para mim. Eu trabalhei no varejo, em loja, né? Há um tempo, na Sears, para vocês terem uma ideia, quando a Sears estava no Brasil, foi uma das que eu trabalhei. Então, como eu sou jovem, eu trabalhei na Sears. Eu acho que a coisa que eu sinto mais diferença entre os ambientes de varejo e os ambientes de indústria, acadêmicos, como eu vivo também, é velocidade. Gente, no varejo é tudo tão gostoso de fazer, porque a gente toma a decisão e troca o manequim de lugar em 5 minutos. Na indústria não é bem assim, né? Então, essa questão da velocidade é apaixonante no varejo, é muito legal mesmo. Só que antes a gente fazia por instinto, por intuição, por experiência, algo assim. Acho que a única coisa que a gente pode agregar hoje em dia é que tem informação pra caramba para analisar, né? Então, a gente pode medir, fazer experimentos com uma velocidade incrível, né? Valeu a pena mudar o manequim de posição? Então, acho que esse é o ponto. É a velocidade e, hoje em dia, com a capacidade de justificar tudo isso com números. Legal. O que o varejo ensinou ao Arthur Mota? A mim, Gustavo, eu diria que o varejo ensinou a visão sistêmica, né? Como as coisas são interligadas. Como é bacana, né? Você mexe no preço de um produto, ele afeta o desenvolvimento de uma outra categoria, porque você tem a migração, a canibalização, a substituição. Aí isso, né, mexe com toda a cadeia de suprimento, com o estoque, né, reduz ou aumenta a sua perda, né, aumenta lá a fila do caixa. Está tudo interligado.
né? E eu acho que a beleza de estudar varejo, nós que, né, somos pesquisadores, estudiosos de varejo, vamos em vários eventos, acabei de voltar da China, encontrei você lá na Alemanha, né? Tive com o Maurício nos Estados Unidos, mas a beleza é que todo mundo discute o varejo e não tem uma fórmula mágica, né? Tem efetivamente um debate sobre como essas coisas se relacionam. É um ecossistema vivo, né? Que cada dia é diferente. A fórmula que você usou ontem não serve amanhã. Aliás, já não serve mais hoje, né? O futuro só começa no calendário. Só começa amanhã no calendário, né? É exatamente isso. Muito bem, meus amigos. Mais uma vez, eu queria agradecer a disposição de vocês de compartilhar o que está vindo por aí, o presente, o futuro, né? Que só está, como o Arthur diz, o amanhã só está no calendário. E dizer para vocês que em breve eu espero tê-los novamente com a gente aqui no PDV. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, Gustavo. Um grande abraço, Maurício. Um grande abraço a todos também. O PDV é o podcast para te deixar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. O patrocínio é da InWave, a produção é da Fernanda Vasconcelos e o apoio técnico da SoulPods. Segue a gente para não perder nada. É isso aí. Até a próxima. Tchau!